No canto 26 do Paraíso, a Divina Comédia, Dante ficou momentaneamente cego por causa daquela luz que veio de uma das almas ali, que é o apóstolo João, como a gente viu no vídeo anterior, que isso acontece no final do canto 25 do Paraíso. Mas João o tranquiliza, né? E diz que ele não precisa ter receio, porque inclusive aquela que o está guiando, que é a Beatriz, tem o mesmo poder de Ananias para restaurar a visão dele. Ananias é uma figura bíblica que aparece no livro de Atos e que, com as suas mãos impostas sobre os olhos de Paulo, que nesse momento ainda era Saulo, recupera a visão, né? Saulo havia tido aquele encontro dramático, né, com Cristo na estrada de Damasco, e aquela luz o havia por algum tempo cegado, né? E aí Ananias vai até Paulo e impõe as mãos sobre ele, e Saulo depois vem a se tornar Paulo, recupera a visão. E aí João está fazendo essa analogia, né? Está comparando que Beatriz pode perfeitamente recuperar a visão de Dante, que ele não precisa ficar temeroso, que ele não perdeu a visão em definitivo, ele não está cego, né? Só por aquele momento, por causa do excesso de luz. E aí João vai perguntar a Dante a propósito do amor, né? E Dante vai dizer que Deus é amor porque ele nos leva a amar, né? Porque Deus é o sumo bem, né? Ele é o amor porque ele é o sumo bem. E aí ele, como o próprio sumo bem, como o próprio amor, nos leva, né? E leva ele, portanto, Dante, a amar, a praticar o amor. E é conforme João vai fazendo mais perguntas a Dante, né, insistindo com ele, como se ele realmente estivesse respondendo assim uma prova, né, de teologia, Dante vai dizer que ele tem essa certeza, né, de que Deus é amor, de que Deus é o sumo bem, através de duas fontes básicas, que são a escritura, né, a Bíblia, como a própria filosofia, né, aquilo que Dante vai chamar de o inquirir filosófico. E que a gente, como leitor, pelo que sabe, né, da filosofia, inclusive a filosofia da época de Dante, aquilo que ele conhecia, ele está com certeza se referindo a Aristóteles e talvez a Platão também, né? Porque Aristóteles faz essa ponte e Platão também se aproxima disso, de relacionar Deus, o primeiro móvel, segundo Aristóteles, com o sumo bem, né? Com a perfeição. Isso a gente vai encontrar também com outras palavras, mais aproximado também disso em Platão, né? Que foi professor de Aristóteles. Mas João ainda não está satisfeito, o apóstolo João ainda não está satisfeito e pergunta, Dante insiste com ele, se não há mais desse amor, né, de Deus, daquilo que Deus é e que leva ele, Dante, a amar, que o impila esse amor, né, o mova a querer amar. E Dante percebe aquilo que João quer dizer, né? E Dante diz, ele diz que aquilo que o morde, né? Tanto nesse amor é aquilo que Cristo fez na cruz, né? Que a sua vida, o seu sacrifício na cruz, por todos nós, pela humanidade, aquele exemplo vivo, né, extremo de amor, leva ele, Dante, a amar. Aquilo que a Bíblia diz quando coloca que o amor de Deus nos constrange, né? Então é como se de uma maneira talvez um pouco indireta Dante estivesse fazendo uma menção a isso, né? Uma alusão a isso, a essa passagem que a Escritura diz de que o amor de Deus nos constrange, né? Então Dante está dizendo que o amor de Cristo, aquilo que ele fez, a maneira como ele prova esse amor, que fica claro, patente o amor de Deus em Cristo e naquilo que Cristo fez, é uma forma de constranger Dante a amar, né? De levá-lo a praticar o amor, de impeli-lo na direção do amor, de tão amado que ele foi, que nós fomos. E aí quando Dante responde isso, ele escuta o céu todo cantando, né? Ele escuta todas as almas ali ao redor dele no céu cantando, diante da resposta dele.
E aí aparece o Adão, né, o primeiro homem, conversa um pouco com Dante, tira algumas dúvidas de Dante também. E a seguir ele e Beatriz vão se mover, subindo ainda para o primo mobile, né? O primeiro móvel, né? O céu onde não há planetas. E lá Dante e Beatriz vão ver, né? Dante vai prestar atenção e descrever para nós que há um ponto luminoso que parece distante e que tem uma série de círculos ao redor desse ponto, girando em torno desse ponto. Beatriz está focando aquele ponto, contemplando aquele ponto, e aí ela começa a explicar. No que ela está contemplando, ela começa a explicar a Dante que aquele ponto ali, aquela única luz que está cercada de outras luzes que estão girando ao redor dela, é Deus. Né? E que aqueles círculos são as cortes angélicas, né? São 9 círculos angélicos, e aí Beatriz começa a descrever cada uma das categorias, né? Ou círculos, né, de anjos, os tronos, as potestades, os serafins, os querubins. Ela vai descrevendo, né, descrevendo essas categorias, né, esses 9 círculos de inteligências angélicas. E como que colocando um pouco, né, na sua explicação, um pouco da glória que há em cada uma dessas categorias de anjos, né, de tipos de anjos, vamos dizer assim. E enquanto ela ainda contempla, isso é importante, tá? Pelo que eu vou dizer depois, que isso me fez pensar. Enquanto ela ainda está contemplando aquele ponto luminoso, ela começa a falar a Dante da criação do mundo por Deus, da rebelião de Lúcifer, que arrastou com ele um terço dos anjos, né? E que esse terço de anjos, portanto, junto com Lúcifer, se rebelou, né, contra Deus, mas que permaneceram os outros 2 terços de anjos, que são aqueles que eles ali estão contemplando, né? E que, girando ao redor daquele ponto luminoso, girando ao redor de Deus, são aqueles anjos, portanto, que permaneceram fiéis, né? Que desfrutam da presença de Deus para sempre. Por que eu chamei a atenção de que a Beatriz faz toda essa explanação, que ela leva 2 cantos, os cantos 28 e 29, praticamente dando uma aula de teologia, de angelologia, né? E depois sobre criacionismo, sobre criação do mundo, né? Sobre a criação dos anjos, sobre o surgimento do pecado e tudo, mais ou menos nos 2 cantos que ela fica dando uma aula de teologia ali. E para a maioria dos estudiosos, Beatriz representa a teologia nesse poema, na Divina Comédia, né? E que é por isso que a gente vê ela né, falando, não só conduzindo Dante, mas falando. Mas aqui ela fala bastante, ela explana tanto, e me chamou a atenção que ela explana enquanto ela está contemplando aquele ponto luminoso que representa Deus. E aí eu fiquei pensando se Dante não queria dizer que a verdadeira teologia ela só pode surgir da contemplação, a partir da contemplação de Deus, né? Que toda teologia que não parte da contemplação não seria verdadeira teologia. Já que nós vemos aqui Beatriz, que representa a teologia, segundo a maioria dos estudiosos de Dante, falando, explanando, que é os 2 cantos em que ela mais explica, né, questões teológicas para Dante, e o tempo todo ela está com os olhos presos naquele ponto luminoso, em Deus. E a gente deve terminar no próximo vídeo, porque faltam apenas 4 cantos agora.